O homem pode ser beneficiado com medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha? Para o juiz plantonista criminal da comarca de Manaus, a resposta é afirmativa. Sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e é justamente acerca dessa curiosa decisão que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Antes de começarmos a discutir essa questão, se o homem pode ou não ser beneficiado com a medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, eu quero fazer para vocês a leitura do artigo 2º da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Estabelece o artigo: toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Dessa forma, nós podemos concluir que o sujeito passivo da Lei Maria da Penha, ou seja, quem pode ser vítima para os fins dessa lei, é somente a mulher. No entanto, a lei ela não discrimina dentro desta diretriz quem será beneficiado ou não. Todas as mulheres, sem exceção, desde crianças, lésbicas, travestis, transexuais, transgêneros de identidade feminina, estão amparadas e podem receber, nos moldes legais, as medidas protetivas. Mas uma interessante decisão deferiu a um homem que não é o sujeito passivo da Lei Maria da Penha, ele não é vítima, para fins dessa lei, uma medida protetiva. Vamos analisar o caso concreto. O morador de um prédio foi surpreendido por um casal de vizinhos no hall dos elevadores, que é a área comum do condomínio. Oportunidade em que começaram uma discussão acerca da administração desse condomínio. A discussão ficou acalorada e esse casal partiu para cima desse rapaz, empurrando, dando tapas, socos, praticando asfixia e proferindo diversas ofensas com relação à sua opção sexual. Em decorrência deste desentendimento, os familiares da vítima que lá residem sofreram diversas ameaças, especialmente o pai da vítima, e estão se sentindo constrangidos. Por esse motivo, eles foram até uma delegacia de polícia, registraram um boletim de ocorrência e solicitaram a concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. No entendimento do juiz Aldrin de Castro Rodrigues, do juízo do plantão criminal da comarca de Manaus, nada impede que o magistrado amplie o alcance da Lei Maria da Penha, não para aplicá-las na integralidade, mas apenas a parte que determina que se evitem novos ilícitos ou potenciais atritos entre as relações de vizinhos. E aplicou, por analogia, o artigo 22, inciso 3º, a linha A e B da Lei Maria da Penha, e o artigo 319, inciso 3º do Código de Processo Penal. Eu vou fazer a leitura dos dispositivos legais apenas para não ficar solto, para a gente poder complementar o vídeo. O artigo 22, inciso 3º, a linhas A e B da Lei Maria da Penha estabelece: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso 3º, proibição de determinadas condutas, entre as quais a linha A, aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. A linha B, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. O artigo 319, inciso 3º do Código de Processo Penal determina: são medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 3º, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Com base nestas previsões legais, o magistrado, utilizando a analogia, concedeu a medida protetiva de urgência a este morador, consistente na proibição do casal de agressores de se aproximarem da vítima e de seus familiares, devendo respeitar um limite mínimo de 300 metros de distância. Em caso de descumprimento dessa medida, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Reparem que eu mencionei que o juiz utilizou a analogia para decidir dessa forma. Mas o que isso quer dizer?
Usar a analogia significa aplicar uma hipótese não regulada por lei à legislação de um caso semelhante. Ou seja, aquela hipótese ela não é prevista em lei e o juiz irá utilizar a norma semelhante para julgar determinado caso. E foi isso que esse magistrado fez ao deferir a medida protetiva de urgência a um homem. A lei só prevê a concessão às mulheres. Ele usou a analogia e estendeu essa concessão a um homem. Mas cuidado com o uso da analogia no direito penal. Ela somente pode ser aplicada se ela for in bonam partem, ou seja, se ela beneficiar a parte. A analogia in malam partem, ela não pode ser utilizada. Em sua fundamentação, o juiz afirmou que a Lei Maria da Penha foi criada por uma necessidade de trazer segurança jurídica à mulher vítima de violência doméstica e familiar. No entanto, o ambiente condominial pode ser considerado como doméstico, uma vez que os apartamentos são bastante próximos e a legislação em questão é aplicável em casos de violência que envolvem a vizinhança. E ainda complementou que o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo este tipo de interpretação nas hipóteses de discriminações, em especial no caso de homofobia. Sem dúvida alguma, é uma decisão muito interessante. A gente tem que acompanhar para ver se as instâncias superiores irão manter essa decisão, né, de conceder uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha a um homem. Quem tiver interesse de conferir esse julgado, que realmente é muito interessante, basta acessar os autos 071-8823-58.2021.